Olá pessoal, voltamos então, agora a gente vai falar sobre hibridização do carbono. Então, a hibridização de orbitais, né, ela acontece com o carbono sempre que ele estiver ligado. Pode ser um outro carbono, pode ser um hidrogênio, qualquer ligante, quando se aproxima do átomo de carbono, ele vai sofrer esse processo que é hibridizar os seus orbitais. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica do carbono, tá aqui, ó. O carbono tem, ele tem 6 elétrons, né, no total. Né? Então aqui, ó, ele tem 6 elétrons no total. Pronto, agora está certo. Esses 6 elétrons ficam distribuídos de que forma? 2 elétrons em 1s, 2 elétrons em 2s e mais 2 elétrons em 2p. Certo? Esse aqui seria o orbital 1s, com 2 elétrons. Então você pode ver que os elétrons eles estão no mesmo orbital com spins invertidos. Né? Então lembra que quando 2 elétrons ocupam o mesmo orbital, eles devem ter orientações opostas, né? Spins invertidos, tudo bem? Por conta da atração magnética que isso gera. Ok? Então você tem que pensar assim, ó, os elétrons são cargas elétricas. Elétrons em movimento são cargas elétricas em movimento. Qualquer carga elétrica, quando entra em movimento, vai gerar um campo magnético. Então, o elétron é como se fosse um pequeno ímã. Então, ele tem o polo norte magnético, o polo sul magnético, certo? E aí, eu vou ter que ter esses spins, né, invertidos para 2 elétrons que estejam no mesmo orbital, ok? Bom, então aqui eu tenho 2 elétrons dentro desse orbital, que seria o orbital 1s. O orbital 2s aqui, ó, ele também está preenchido com 2 elétrons. Os orbitais p, eles são 3. Tá? Um dos orbitais p está vazio. Não tem elétron. Orbital vazio não consegue fazer ligação covalente. E orbital cheio também não consegue fazer ligação covalente. Somente orbitais semi-preenchidos. O que é um orbital semi-preenchido? É o orbital que tem um elétronzinho só. Tudo bem? Ele tem um elétron desemparelhado. Sempre é ali que vai ocorrer uma ligação covalente. Então, pela teoria dos orbitais, ele poderia fazer ligação covalente aqui e aqui somente. Ele poderia fazer apenas 2, né, ligações covalentes. Mas a gente sabe que o carbono não faz 2 ligações covalentes, faz 4. Então, o que acontece? Bom, quando o carbono se aproxima de um ligante, ele vai sofrer um processo que se chama ativação. E aí, energia vai ser fornecida para esse elétron para que ele salte para cá. Por que ele não faz isso normalmente? Porque o elétron não tem energia para promover o elétron que está em 2s para o orbital 2p, que está vazio. Só que isso acontece porque a energia, né, do 2p, ela diminui um pouquinho. E isso compensa o aumento energético, né, do 2s. E aí eles conseguem, então, ficar nivelados. O 2s, certo? Mais os 3 orbitais 2p. Tá? Então esse aqui, ó, é o 2s. Esses 3 aqui são os 3 orbitais 2p. Eles ficam todos nivelados no mesmo nível energético. E aí ele consegue saltar, portanto, para o orbital vazio. Então, ao invés de ter na camada de valência dele, que é a segunda camada aqui, certo? Ao invés de ter 2, né, no orbital e nenhum nesse outro orbital aqui na ponta, o que ele vai fazer? Ele promove um elétron daqui para cá e aí fica um elétron em cada orbital, certo? Cada orbital P tem um elétron desemparelhado e o orbital S, que promoveu um elétron aqui para esse, né, ele acaba ficando com um elétron desemparelhado também. Agora sim, o carbono consegue fazer 4 ligações covalentes. Tudo bem? Então eu vou ter um orbital S aqui, que hibridizou com 3 orbitais P aqui. Então ele vai formar 4 orbitais híbridos. Cada orbital híbrido possui um elétron desemparelhado. E agora sim eu consigo fazer 4 ligações covalentes. Tudo bem? Bom, essa hibridização, onde eu tenho um orbital S mais 3 orbitais P hibridizados, ela se chama hibridização sp3.
Como eu tenho 4 orbitais híbridos, esses orbitais eles representam regiões do espaço que concentram cargas negativas. São nuvens eletrônicas, né? As nuvens eletrônicas elas se afastam o máximo que elas conseguirem. E isso vai acontecer quando? Quando cada um desses elétrons se direcionar, cada um desses orbitais, no caso, né, onde tem um elétron, se direciona para um dos vértices de um tetraedro regular. Então, o que vai acontecer? Bom, então, imagina que aqui eu tenho um tetraedro. Vou tentar desenhar aqui, ó. Certo? O tetraedro é um polígono de 4 lados idênticos, certo? Então vai ficar o carbono aqui bem no meio, aí vai ficar um orbital, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Certo? Vai ficar um orbital para cá, certo? Esse é o orbital híbrido sp3. O outro orbital fica aqui, nesse outro, apontando para esse outro vértice do tetraedro, o outro orbital vem para cá e o outro orbital vem para cá, certo? Tudo bem? Então eu vou ter um elétronzinho aqui, opa, eu vou ter um outro elétronzinho aqui, um outro elétronzinho aqui e um outro elétronzinho aqui. E esses elétrons eles estão prontinhos para fazer o quê? Para fazer ligação covalente. Certo, gente? Bom, por isso que a geometria, né, a geometria do carbono, quando ele se encontra com 4 ligações simples, a gente fala que ele possui uma geometria tetraédrica, certo? Por quê? Cada ligação ela aponta para um dos vértices de um tetraedro. Tá? Para vocês entenderem melhor, eu vou colocar aqui, ó, a molécula do metano, tá vendo? Tá vendo os orbitais híbridos aí? Então eu tenho um tetraedro, certo? Esse tetraedro aí está representado aqui, ó, tá vendo? Para cada vértice do tetraedro eu tenho um orbital aqui, ó, tá vendo? Ó, sp3, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá vendo? São os orbitais híbridos, tudo bem? O orbital híbrido sp3, que tem um elétron do carbono, vai fazer ligação com o hidrogênio. Então vai ocorrer uma superposição entre o orbital sp3 híbrido do carbono, sp3, e o orbital s do hidrogênio. Então a gente fala que aqui acabou de acontecer o quê? Uma ligação sigma, né? Sigma é uma letra grega aí, ó, tá? Mais ou menos assim, do jeito que eu escrevi aqui, ó. Sigma sp3 com s. Aqui também vai acontecer uma ligação sigma sp3 com s, aqui também e aqui também, certo? Então é como se cada hidrogênio tivesse apontado para um dos vértices de um tetraedro, certo? Isso seria a geometria tetraédrica, tudo bem? Então vocês estão vendo aqui, ó, o modelinho de bastõezinhos e de bolinhas para o metano. O átomo vermelho no meio é o que? O carbono, e os hidrogênios são esses azuizinhos aí nas pontas. Se você olhar, né, a geometria, olha só, a geometria tetraédrica. Cada ligação aqui, ó, ela está apontando para um dos vértices de um tetraedro regular. Tudo bem? Então, geometria tetraédrica é quando o carbono está com qual hibridização? Com a hibridização sp3. Quando a hibridização sp3 acontece para o carbono? Quando ele faz 4 ligações simples, que é o caso do metano, de todos os alcanos e cicloalcanos, por exemplo. Ok, gente? Bom, aqui, isso aí é uma foto de uma lousa minha, né? Eu dou aula de química presencial também. E aí eu tirei uma foto esses dias atrás, eu estava dando aula de hibridização, acabei aproveitando, né? Olha só, vocês estão vendo aí os orbitais, né? O preenchimento dos orbitais aqui, ó, 1s2. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, 1s2 está aqui, tá vendo? 2s2 e aqui é 2p2, tá vendo? Aí o que vai acontecer? Esses 3 orbitais p aqui, ó, eles vão se misturar, vamos dizer assim, eles vão hibridizar com esse orbital s aqui, ó. Certo? Então, esses 4 orbitais aqui, ó, eles ficam assim, ó, híbridos. E aí, esse elétron que está no 2s aqui, ó, ele salta para cá, para esse orbital que está vazio. Tudo bem? Lembra que eu falei daquele lance da energia, ó?
O P diminui um pouco a energia, certo? E o S consegue subir um pouquinho por conta disso, certo? Uma coisa compensa a outra. E aí eu vou ter 4 orbitais híbridos aqui, ó, que são os orbitais híbridos sp3. Então se você olhar de verde aqui, tá vendo? Ó, são os 4 orbitais híbridos, ó, cada um apontando para o vértice de um tetraedro. Ó. Esse aqui é o etano, gente. Esse que eu representei é o etano. Então aqui a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter uma ligação carbono-carbono aqui, ó. Essa ligação carbono-carbono é de que tipo? Ela é sigma do orbital sp3 do carbono no orbital sp3 do outro carbono. Então isso aqui é essa ligação covalente aqui, ó. Certo? A ligação sigma carbono-carbono, que é de sp3 com sp3. Aí eu tenho essa aqui que é com hidrogênio. Tá vendo? Essa com hidrogênio ela é o quê? Ela é sigma de sp3 em S. Certo? Esse carbono ele é tetraédrico, por quê? Hibridização sp3, 4 orbitais híbridos. Qual é o máximo ângulo que eu consigo de distância entre 4 orbitais híbridos, entre 4 nuvens eletrônicas? É esse ângulo de 109 graus aproximadamente, que é o ângulo tetraédrico. Por isso que a geometria de moléculas orgânicas que tem carbono saturado, né, a geometria do carbono que é saturado, o alcano, né, o metano, cicloalcanos, todos têm a geometria tetraédrica. Certo? Bom, vamos para a hibridização sp2. Quando acontece? Quando o carbono faz uma dupla e duas simples. Certo? Nesse caso, eu não vou hibridizar o orbital S com os 3 orbitais P. Eu vou utilizar apenas 2 orbitais P. Por isso que é sp2. Um é S e os outros 2 são P. Esse orbital P aqui, ele ficou puro. Tudo bem? Por que eu preciso de um orbital P puro? Para fazer uma ligação π, certo? Que é um outro tipo de ligação covalente. Tá? Esses 3 orbitais hibridizados aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer ligação sigma, certo? Eles vão fazer sigma. Então eu tenho 3 orbitais híbridos que vai me dar uma geometria de triângulo plano. Porque nesse caso, como são 3 nuvens eletrônicas e não mais 4, o ângulo aqui é diferente. Esse ângulo aqui ele é de 120 graus. Então, ele vai ter uma disposição de um triângulo equilátero, né? Um triângulo plano. Por isso que as moléculas que têm uma ligação dupla e duas simples, que é o caso dos alcenos, né? Por exemplo, tem geometria, o carbono tem geometria trigonal plana. Beleza, gente? Bom, então olha só, aqui é a molécula do formaldeído. Né? No formaldeído eu tenho o quê? Uma ligação aqui, ó, que é sigma do orbital híbrido sp2 do carbono no orbital S do hidrogênio. Eu tenho uma ligação aqui que é sigma também. Tá? A ligação sigma é quando um orbital ele se superpõe a outro orbital, como está acontecendo aqui, tá vendo? O orbital P, no caso, né, do oxigênio, ele se superpõe ao orbital híbrido sp2 do carbono. Então essa daqui é uma sigma sp2 em P. Certo? E eu tenho uma ligação π. O que é ligação π? Depois que se forma a ligação sigma, esse orbital P, que tem um elétron aqui, ó, tem um elétron aqui no orbital P do oxigênio, tem um elétron no orbital P aqui do carbono. Aí eu vou ter aqui, ó, uma, vamos dizer assim, eu vou ter uma superposição, só que lateral. Tudo bem? Então, é como se a ligação π, ela envolvesse a ligação sigma. Certo? Então, pensa, sei lá, churros. Vocês gostam de churros? Eu sempre falo isso para meus alunos, né? Imagina que o recheio dos churros é a ligação sigma. E a ligação π, ela fica por volta, é como se fosse aquela massa, né, crocante em volta, certo? Então você imagina que a ligação π, na verdade, ela envolve a ligação sigma, ela é uma blindagem eletrônica, né, por volta da ligação sigma. Então a ligação π sempre depende de sigma. Se não tiver sigma, não tem π. Então eu posso pensar assim, a ligação sigma é sempre a mais importante, ela é fundamental, que é o que vai unir os carbonos na cadeia carbônica. E a ligação π é como se fosse uma ligação acessória, ela vai envolver a ligação sigma. Tudo bem? Bom,
Agora, vou falar, essa aqui é minha lousa de novo, ó. Isso aqui é o eteno. No eteno eu vou ter o quê? Olha aqui, o carbono tá bem aqui, ó. Deixa eu... Ó, o carbono tá bem aqui, ó. Aqui estão os hidrogênios, ó. Então vocês viram que um orbital não hibridizou. Então eu peguei aqui, ó. Eu peguei esse S e eu peguei 2 orbitais P. Esse orbital P ficou puro. Por quê? Porque ele precisa fazer uma ligação π. Certo? Então primeiro vai acontecer o quê? Primeiro vai acontecer a ligação dos 3 orbitais híbridos aqui. Certo? Um com hidrogênio, outro com outro hidrogênio e outro com carbono aqui. Tá vendo? Hidrogênio, hidrogênio, tá? E com carbono aqui. Isso é um triângulo plano. Certo? Essa daqui, ela é sigma de sp2 em sp2. Por quê? São 2 carbonos com a mesma hibridização. Ambos são sp2. Então é uma sigma sp2 em sp2. E com o hidrogênio, é uma sigma sp2 com S. Isso acontece quando? Isso acontece quando o carbono tem uma dupla e 2 simples. Então agora vocês já sabem. Carbono tem uma dupla e 2 simples, certo? Ó, uma dupla e 2 simples. Qual que é a hibridização? A hibridização é sp2. Qual que é a geometria? É trigonal. O ângulo dessa ligação, 120 graus aproximadamente. Certo? E a gente tem a última hibridização aí, pessoal. Que é a hibridização sp. Por que sp? É só um orbital S e só um orbital p. Então aqui tem um orbital S. Orbitais p são 3, né? Mas eu não vou usar os 3, vou usar só esse aqui, ó. Vou usar só um. Então eu tenho 2 orbitais que são puros, que são esses que não hibridizaram. Por quê? Porque eles vão fazer ligação π. E 2 que são hibridizados. Os hibridizados vão fazer ligação sigma. Ok, gente? Então um exemplo aqui, ó, é a molécula do HCN, né, o cianeto de hidrogênio. Então ele faz aqui, ó, uma sigma, que é sp com S. Tudo bem? Aqui ela faz uma sigma, que é sp com P. Ela faz 2 π, certo? Aqui tem uma π e aqui tem outra. As ligações π, ambas as ligações π, elas são sempre com orbitais p. Então é p de um átomo, no caso o carbono, com p do outro átomo, o nitrogênio. Então na tripla eu tenho 2 π. Certo? Uma é sigma, sigma é sempre uma só. Certo? As ligações adicionais, vamos dizer assim, elas são sempre π. Então na tripla eu tenho uma que é sigma e a outra que é π. Ó, aqui tem a foto da minha lousa de novo. Ó. sp vai fazer o quê? Vai pegar um orbital p só que ele vai pegar o vazio. Por quê? Porque ele promove um elétron que está no 1s para um dos elétrons p que está vazio. Então ele vai hibridizar só 2. Por isso que é sp. Um é s e o outro é p. Os outros 2 orbitais p ficam puros. Para quê? Para fazer a ligação π. Isso aqui é o acetileno. Lembra dele? O etino? Todos os alcinos são assim. Hibridização sp. O carbono é linear. Por quê? Aqui são 2 nuvens eletrônicas. Então vai ficar um orbital para cá, o outro orbital para cá. O outro carbono, mesma coisa. Um orbital para cá. Opa. Um orbital para cá. Aqui tem um carbono. Lembrando, aqui tem um carbono. Certo? Então aqui já tem uma sigma. Certo? Que é sigma sp com sp. Aqui tem outra sigma, certo? Que é com hidrogênio. Aqui são os hidrogênios, ó. Que é sigma do quê? Desse orbital aqui, que é híbrido, que é o sp, com o orbital s. Então ele é sp com s, ó. Tá? Essa ligação aqui, ó. Aí eu tenho 2 π. Uma para frente do plano, que é esse orbital p. Então tem um orbital p que ele está indo para frente do plano e para trás. E tem outro que está para cima e para baixo aqui, tá vendo? Então aqui tem uma π. E aqui tem outra π, ó. Certo? Então são 2 π. E a ligação π, lembra que ela é sempre p com outro p. Então o carbono fez uma tripla e uma simples, como que ele é? Ele é linear. Qual que é o ângulo? 180 graus. E a hibridização é sempre sp. Beleza, gente? Bom, então é isso. Daqui a pouco a gente volta para os exercícios. Até mais.